E aí, turma, salve, salve, um abraço para todo mundo. Começando esse vídeo falando da vitória por 2-0 do Fortaleza sobre o Motoclube na estreia da Copa do Nordeste. Uma vitória que faz justiça ao que foi a produção do Fortaleza no jogo, apesar do pênalti mandraquíssimo que a gente vai conversar ao longo desse vídeo aqui, que é um capítulo à parte. Mas isso, de forma geral, não tira o brilho do que foi a produção do Fortaleza, os bons jogadores, né, as boas estreias de alguns dos jogadores que fizeram o primeiro jogo pelo Fortaleza e o domínio, né, substancial do Fortaleza ao longo de toda a partida. É sobre isso que a gente vai conversar em 3 pontos aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, agradecendo a todo mundo que já está aqui por livre e espontânea pressão, porque a gente sempre fala aqui, né? Não tem jeito. Galera, vamos lá falar desse jogo 2-0 para o Fortaleza, um jogo que poderia até ter tido um placar mais elástico, mas o Fortaleza acabou, né, fazendo o resultado necessário para sair com os 3 pontos. O primeiro ponto que eu gostaria de falar, eu vou iniciar o vídeo falando da estreia, talvez da grande contratação do Fortaleza. É claro, o Davi Luiz é o jogador mais midiático, mundialmente conhecido, chama a atenção do mundo todo, chamou a atenção do mundo todo a sua contratação. Mas se a gente for olhar a questão da idade, a questão do momento atual da carreira, talvez o Paul Fernandes gere muito mais expectativa no tricolor, no torcedor do Fortaleza, do que o próprio Davi. Acho que o Davi acabou, né, nesses últimos dias ganhando muita força, é verdade, mas o Paul Fernandes estava numa prateleira muito acima em termos de expectativa. E eu estava muito curioso para saber como é que ia ser a estreia do Paul Fernandes. Como é que ia ser ele assim, com os seus novos companheiros, ali no desenrolados do primeiro jogo, né? E acredito que o saldo, depois de hoje, é extremamente positivo. O saldo de Paul Fernandes no primeiro jogo pelo Fortaleza é extremamente positivo. Aí vai já uma pausa aqui para a gente conversar com aquele torcedor que é mais ansioso, mais agoniado e vai dizer assim: ah, bom, agora é pronto, o primeiro jogo do cara já estão exaltando, colocando ele no pedestal. Eu sei. Se ele tivesse jogado mal, o meu argumento é esse. Ele vai mal, quebra a bola, a gente ia dizer assim: ah, mas é um jogador que está se entrosando. É o primeiro contato dele com o futebol brasileiro. Ele teve pouco tempo para trabalhar com seus companheiros, então é normal que ele não faça um jogo tão bom. Baseado nesse argumento que a gente usa normalmente para os jogadores que chegam ali em algum clube, eu vou trazer para o caso do Paul Fernandes. Bom, se com toda essa dificuldade que o jogador sente quando ele muda de clube, quando ele chega no novo local de trabalho, ele conseguiu desempenhar um bom papel, então significa que de fato é uma grande estreia. Acho que a lógica é essa. Mesmo com todas essas ressalvas, essas dificuldades de alguém que começa um novo trabalho, ele conseguiu fazer um bom jogo, onde ele, como primeiro volante, participou da criação ativa do jogo, se movimentou bastante, deu passes decisivos, não só aqueles passes mais fáceis lateral, ele conseguiu progredir, conseguiu encontrar seus companheiros ali na cara do gol, aquele passe para gol que a gente chama, e realmente foi muito relevante a sua estreia com a camisa do Fortaleza. Faço um parêntese para dizer que o Diogo também foi bem. Apesar de eu destacar o Paul aqui nesse primeiro ponto, o Diogo Barbosa, né, falhou ali um lance ou outro, mas de forma geral foi muito agudo, do jeito que é a característica principal dele, né? A marcação a gente não pode cobrar muito porque o Mota acabou não exigindo tanto. O segundo ponto que eu quero falar é sobre essa coletividade do Fortaleza. Se a gente for parar para pensar, no jogo da primeira rodada da Copa do Nordeste de 2024, o Fortaleza enfrenta um América de Natal na Arena Castelão, com uma projeção muito grande, uma expectativa também muito grande, estreias e tudo mais, e o Fortaleza foi muito mal. O jogo foi 2-1, o América saiu na frente com o gol do Souza e veio o pênalti também, muito questionado, errado, né? Marcado ali naquele momento, e o Fortaleza acaba virando o jogo para 2-1. Mas muito questionada, atuação muito travada, muito difícil, arrastada. Hoje não foi assim. Fortaleza extremamente leve, trocando passes, articulando de um lado para o outro. Paul Fernandes, o próprio Pochettino de forma mais tímida ali, mas também participando da criação, os dois laterais atacando bastante, tanto o Diogo que eu já falei, quanto o Eros Mancuso, que fez para mim uma boa partida mais uma vez, é dele o passe inclusive
para o Pikachu fazer o segundo gol, além da velocidade da movimentação ali do Moisés e do Marinho, principalmente do primeiro tempo até os 15 minutos do segundo tempo. O Martinez entrou bem, o Caleb entrou bem também, acho que são jogadores que vão ajudar, mas eu destaco nesse segundo ponto exatamente a fluidez do jogo do Fortaleza, muito mais leve, solto, desenvolto, foi um time travado inclusive na pré-temporada, mas contra o Moto teve espaço para trabalhar, é verdade, o Moto baixou muito a sua linha de marcação, mas soube aproveitar. Fortaleza criou muitas oportunidades, obrigou demais o Alan Thiago a trabalhar em muitos chutes de fora da área e também ali com infiltrações. Se não são alguns impedimentos, Fortaleza tinha conseguido até mais perigos ali no começo do jogo também. Então, esse é o segundo ponto. A gente vai falar do terceiro ponto, mas antes se inscreve no canal, ativa as notificações, é muito importante para a gente continuar batendo esse papo aqui. Você que já chegou até aqui no vídeo, deixa teu comentário também, falando suas impressões sobre a partida, que a gente vai bater um papo também respondendo os comentários. A gente chega no terceiro ponto, e é o ponto mais polêmico aí do jogo, né? Fortaleza poderia ter vencido por 1-0 com um gol extremamente errado, né? Não é nem polêmico, porque não há polêmica. O gol sai de um pênalti errado, marcado de forma bizonha pela arbitragem piauiense, né? O Marinho faz a jogada, tenta fazer o corte, e o Gustavo, lateral esquerdo da equipe do Motoclube, está todo fora da área. Tanto é que a gente, na hora da transmissão, ficou se perguntando o que foi que ele marcou. E aí o Anderson acabou trazendo, não, ele marcou o pênalti. E a gente, como um pênalti? Não faz o menor sentido ter sido pênalti. Enfim. Aí 2 pontos. O primeiro, bizarra a marcação, erro grotesco, né, da arbitragem. Assim, não há dúvida nenhuma, não há assim, ele está pisando na linha, não, ele está todo fora. Tanto o erro do árbitro como o erro do assistente. E o outro ponto não tem VAR. Mais uma vez a gente começa a Copa do Nordeste dizendo, não tem VAR. Poderia ter sido um outro jogo. Fortaleza para mim mereceu vencer, teria vencido, mas obviamente teria sido um outro jogo. O Moto poderia ter sustentado ali um pouco mais. Ninguém sabe. O fato é que interfere no jogo e não tem como voltar atrás. O árbitro não tinha como dizer assim, gente, eu errei. Eu vi no vídeo, vamos lá, voltar atrás, que é o que o VAR faz. Então, assim, quem é defensor de não ter VAR, num lance como esse, fica extremamente sem argumento. O Moto foi prejudicado, mas como eu disse, Fortaleza foi superior ao longo do jogo, muito provavelmente teria vencido de outras formas, mas fica essa rusga aí, esse ponto negativo daquilo que foi a partida. Não é culpa do Fortaleza, é verdade, é bom que se diga, mas é um ponto que a gente não pode deixar passar batido. Ah, mas teve um lance anterior que pode ter sido pênalti. Bom, ainda que tenha sido pênalti, não tem essa de, porque não deu aquele, vai dar um bizarro, vai inventar um pênalti. Bom, esse papo não existe. Chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, muito obrigado. E também deixa o like, que é muito importante para a gente continuar trabalhando e a gente produzindo conteúdo aqui. Valeu, grande abraço.